Então, pessoal, eu consegui resolver o exercício desse vídeo, que é o 1556, mas não com o tempo que ele pediu. Deu tempo limite excedido. Então aqui ó, eu consegui no final gerar um resultado correto, mas não no tempo que ele pediu. Então se alguém tiver alguma solução, deixa aí nos comentários, que daí eu vou ler e vou tentar entender como que é a solução para gravar um vídeo para ver se resolvendo esse problema aqui, né? Caso você queira ver como que eu resolvi, pode continuar com o vídeo. Teve um background bem grande por trás aí da resolução, teve bastante conteúdo bom para a gente ver, só a questão, né, do custo computacional que não foi tão baixo. Então, tá dado o recado, então continue aí com o vídeo. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma gameplay de programação. Vamos para o próximo exercício. Primeiro exercício da terceira página. Esse é um problema nível 8. Ele é um problema de força bruta. E, assim, eu já li ele e já acabei preparando sim, o terreno para apresentar aqui. Porque ele é um problema assim, um pouco mais pesado em questão teórica, né? Ele não é tão leve assim, né? Não tão pesado, mas ele precisa de uma pequena explicação antes de chegar na parte de codificação, né? Vamos lá. João desafiou Pedro em um jogo envolvendo sequência de letras. No início é mostrado aos jogadores uma sequência de letras. Cada jogador deve tentar usar essa sequência para formar outras sequências. Para isso é permitido remover algumas letras da sequência, sem alterar a ordem. O jogador que conseguir formar mais sequências ganha o jogo. Pedro gostaria de sua ajuda para ganhar de João. Sua tarefa é mostrar para Pedro todas as sequências distintas em ordem alfabética que ele pode formar durante o jogo. Distintas em ordem alfabética. A ordem alfabética aqui entra como algo a mais que a gente vai ter que fazer. A entrada contém vários casos de teste. Cada caso de teste consiste em uma linha contendo uma sequência a ser usada no jogo. A sequência é formada apenas por caracteres minúsculos e pode possuir até 1000 caracteres. Para cada caso teste, a saída consiste em várias linhas contendo todas as sequências que podem ser formadas por Pedro durante o jogo. É garantido para todas as entradas que não haverá mais de 1000 sequências possíveis para serem formadas. Isso é muito importante, que não tenha mais de 1000 sequências, porque se você colocar uma entrada muito grande aqui, existem muitas combinações. E isso aumenta de forma exponencial. 1000 sequências, no caso 1024 sequências, seria 2 elevado a 10, ou seja, uma palavra de 10 caracteres já levaria a 1024 sequências possíveis. Então, isso aumenta de forma exponencial, 2 elevado ao número de letras que tem na palavra, né? Então, isso significa que o custo computacional desse problema não vai ser tão alto. Então, a gente pode resolver em JavaScript tranquilamente. Imprima no final uma linha em branco após cada caso teste. Beleza? Aqui embaixo tem uma linha em branco, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Olhem só. Eu tenho problema combinacional. Primeira coisa que eu preciso, depois da leitura, é fazer com que eu tenha uma sequência, ou seja, eu vou fazer assim uma máscara, e essa máscara vai dizer se a letra está ou não na sequência final. Por exemplo, aqui, ó, 1, 0, 0 corresponde a A. Então vamos ali para o Paint que eu já deixei pronto. Ali, ó, o A ele corresponde a 1, 0, 0 da minha entrada que é ABC. Certo? A minha entrada ABC ela é 1, 1, 1. Então, o 1 significa que a letra naquela posição está. 0 significa que a letra naquela posição não está. Primeira coisa, eu vou precisar de uma função que, dada uma máscara, me retorna qual que vai ser a string. Então, eu vou ter que receber a string original, a máscara, e vou receber qual é a string formada. Então, esse é o primeiro passo. Vamos ali para o Visual Code. Eu já deixei preparadinho o input e aqui
também preparadinho. Tá, eu preciso comentar esse código aqui, deixar comentado, para a gente fazer essa função que eu estava fazendo. Esse aqui é um problema, não é tão fácil, tá? Eu já tinha começado a gravar antes, daí eu acabei percebendo que ele precisava de uma explicação prévia, que nem eu fiz ali no Paint, daí eu reiniciei, tá? Então vamos lá. Let cria sequência. Ele vai receber a palavra e o mapa, que seria, no caso, essa aqui, ó, 100, né? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos declarar uma saída. Essa saída eu posso, na verdade, declarar como sendo um array, certo? E daí eu vou jogando para dentro do array. Porque, assim, quando eu declaro como array e vou dando push, o custo computacional é bem menor do que eu pegar uma string e ficar concatenando nela. E daí, como aqui o custo pode ser um pouquinho mais elevado, já que é várias sequências, então é melhor, né, dar uma amenizada no custo. Então, for let i começa em 0, enquanto o i for menor do que m, né, no caso que é o mapa, ponto length e mais, beleza? Aí eu vou verificar o meu mapa no índice i, ele é verdadeiro? Se for verdadeiro, eu digo que o meu output .push, ele vai receber a minha palavra no índice i. Então ele só vai receber o caractere caso o meu mapa no índice i esteja setado. É uma máscara, né? Um mapa, máscara. Acho que o mais certo seria máscara, né? A minha máscara no índice i, ela vai estar setada, então eu posso passar. É basicamente isso, ó. Eu tenho 101, então significa que o b não está setado, então ele não vai ser jogado como output, certo? E daí no final eu dou um return em out. Aí sim, agora eu posso concatenar com o join, né? Vou concatenar meu array de letras e vou juntar com um join de array vazio. Assim eu consigo a minha... Ah, e aqui, ó, cria sequências, não é uma função assim, é uma função arrow function anônima, né? Então, é assim que se declara uma arrow function. Beleza, vamos testar. Cria sequência, eu vou colocar André e vou colocar que o mapa recebe então são 5 aqui, né? Então é 0, então não vai ter o A, vai ter o N, não vai ter o D, vai ter o R e vai ter o E. Então eu espero que eu receba N, R, E. Então quando eu executar, eu preciso apresentar, né? Console.log. Quando eu executar, eu espero que tenha NRE. Foi isso que eu recebi, né? Então eu já consegui uma função que cria uma sequência baseada em uma máscara de entrada. Beleza. Agora eu preciso fazer com que eu receba... Eu preciso construir as máscaras para gerar todas as combinações possíveis, né? Só que lembrando que tem que ser em ordem alfabética. Então eu não posso imprimir na ordem que eu gero as máscaras. Eu tenho que armazenar para depois ordenar em ordem alfabética. Se vocês verem aqui como que funciona a ordem alfabética, eu tenho assim, ó, as máscaras, ó, A, AB, ABC. Então, nos casos seria A, ele vai ser a minha quarta saída. Porque assim, quando eu faço uma árvore de recursão, eu vou fazer com recursão, tá? É um problema combinatório, então eu vou resolver com recursão. Quando eu tenho uma árvore de recursão, essa árvore de recursão ela pode ser executada ou pré-ordem, em ordem e pós-ordem, certo? Em todos os casos, aqui eu só quero ver o nó folha. Então, em todos os casos, eu só vou conseguir gerar a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Consigo nessa ordem aqui. Mas olha a ordem que a ordem alfabética é. Ele primeiro começa lá com 4, que seria esse quarto nó. Depois vai para o segundo, depois vai para o primeiro, depois para o terceiro. Depois só lá, então, ele vai para o sexto, para o quinto, para o sétimo e só então para o oitavo. Eu não quero isso, né? Eu quero... eu não tenho como fazer isso, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar todos esses
essas máscaras aqui, vou armazenar as substrings geradas em um array, vou ordenar esse array em ordem alfabética, vou eliminar a minha string vazia, porque minha string vazia em ordem alfabética ficaria antes do A, e depois eu vou fazer um print com um pula-linha, certo? Então, essa é o passo a passo que eu vou ter que fazer. Então, eu vou precisar de uma função que recebe, uma função recursiva, que ela se declara assim, ó, não posso ser uma função anônima, né? Então, seria, cria combinações, ela vai receber o quê? O meu mapa, ela vai receber o índice que eu tô, porque eu vou ter que ir alterando, né? Para eu gerar essas combinações, eu vou ter que ir alterando o meu array de máscara. Então, para isso, eu preciso receber ele, eu preciso receber o índice que eu tenho que alterar. Depois, eu vou ter que receber qual é o valor que ele vai ter que ser colocado, né? Então, eu vou colocar como sendo o valor, né, V. E por último, eu preciso receber a própria string, né? Que é para eu poder mandar para dentro do cria sequências. Beleza? Eu preciso de uma condição parada. Qual é a condição de parada? Se i for igual a m.length menos 1, significa o quê? Que o i é a última posição do array. Eu não preciso mais fazer nada. Então eu posso dar um return. Certo? Mas eu preciso ir alterando o array conforme eu vou caminhando na minha árvore de recursão. Porque assim, ó, que eu vou caminhando aqui, ó, 1 pinta. Quando entrar aqui no 1, eu vou pintar o array no primeiro elemento. Chegou aqui, eu vou pintar o segundo elemento do array. Então, conforme ele vai caminhando na árvore de recursão, ele vai pintando o índice. Aqui ele vai pintar o índice 0, índice 1, índice 2. Volta, pinta o índice 2. Volta, volta, pinta o índice 1, índice 2. Então é assim que funciona, ele vai pintando. Então, conforme ela vai descendo, ela vai pintando. Então, M. Então, se o i for maior ou igual a 0, eu vou poder pintar a minha árvore no índice i. Eu vou pintar com o quê? Com o valor que eu recebi, né? De v. Beleza, o valor que eu recebi. Por que eu disse que tem que ser maior ou igual a 0? Porque quando eu inicio a minha recursão, eu faço a chamada dela, ou eu vou ter que fazer a chamada para ambos os lados da árvore, eu chamo primeiro para esse lado, depois para esse, ou eu posso simplesmente fazer uma função que recebe a chamada e ela mesmo chama para um lado e para o outro. Para fazer isso, o meu índice vai ter que começar em menos 1, que daí quando ela fizer a chamada, ela já chama para os dois lados. Então, para eu criar minha recursão, eu vou ter que chamar eu mesmo, no caso a minha própria função. Primeiro eu chamo para um lado e depois eu chamo para o outro lado. E eu vou ter que mudar o valor. Quando ele for para a minha esquerda, eu vou chamar com 1. Então ele vai pintar com 1. Quando eu chamar para a direita, ele vai chamar com 0. Então ele vai ter que pintar com o 0. Beleza? É isso aí. O que mais falta aqui? Falta eu, quando chegar numa folha, que seria o nó da recursão aqui embaixo, eu já tenho uma sequência formada. Aí eu posso chamar o cria sequências. Então, cria sequência, eu passo a minha palavra, que é string, e eu passo o meu mapa, né, que é a minha máscara. Beleza? Esse x aqui não pertence. Então eu criei uma sequência e vou retornar. O que eu faço com essa sequência? Lembra que eu disse que eu vou ter que ordenar depois? Então, ou eu recebo aqui a minha output, fazer isso aqui, né? Output. Vou receber ela dentro de cria combinações. E daí esse output, quando eu chegar aqui, eu vou ter que dar um output.push e vou receber a sequência. Beleza? Fazendo isso agora eu consigo, quando eu terminar, eu vou receber lá dentro do output
uma sequência já formadinha, certo? E daí dá um return porque eu já terminei. Eu vou seguindo minha árvore de recursão de cima até baixo, deixa eu lá, eu vou seguindo aqui. Chegou na folha, retorna. Eu não preciso mais descer, então volta para cima. Ok? Então, return. Eu podia também fazer um else, né? Se eu não quiser usar o return ali, posso fazer um else tranquilamente. Jogar. Ele só chama a recursão se ele não entrar, se ele não, ele vem. E daí aqui, ó, quando ele terminar, ó, ele entrou no if, e quando ele terminar, ele também é a mesma coisa, ele corta a árvore de recursão. Posso fazer assim também, tranquilamente. Certo? Vamos testar para ver o que está acontecendo? Então eu vou criar um cria combinações, eu vou passar o meu mapa. O meu mapa vai ser um array, então eu vou criar new array. Que tamanho que vai ter o array? O array do mapa ele tem que ser mesmo tamanho de S, então é s.length. E eu tenho que preencher ele com um 0, né? Preciso preencher ele, na verdade? Acho que não, né? Ele já vai sendo preenchido. Ele vai criar um vetor vazio e eu vou preenchendo ele conforme eu vou atribuindo aqui, né? Talvez eu não precise, vamos ver. Aqui, no segundo elemento, eu vou receber o índice i. Lembra que eu falei que eu vou passar -1? Eu vou passar -1 para que ele chame os dois lados da árvore. Ele vai começar aqui e daí ele chama para cá e para cá. E seguindo, o próximo elemento é o S, que seria o próprio S, e a minha output. Então eu vou criar um output aqui para eu poder ter como se fosse o ponteiro, a referência de memória dele, né? Output, eu vou receber um array vazio, e daí eu vou passar para dentro do meu cria combinações. Faltou alguma coisa? Faltou aqui, faltou o valor que eu vou passar. Esse valor tanto faz, tá? Eu vou passar 0, tanto faz. Porque ele não vai, quando ele for -1, ele não vai entrar aqui, né, para setar. Então, tanto faz o valor, porque o valor vai ser desconsiderado, porque o índice i vai ser negativo. Então, cria combinações, eu vou passar meu output e vai devolver o output inteiro, né? Ele passou como referência de memória. Então, eu dou um console.log output. Aí a gente vai ver o que tem dentro. Ainda não está pronto, tá? Vamos ver. Então, output.push. Can read property push of undefined. Onde que está isso? Na linha 17. Output.push. Ele falou que foi não definido. Eu passei output como sendo um array vazio e ele disse que não é definido. Será que eu posso fazer isso? Output e passar assim? O que é output? Quando eu chego aqui, o que ele é? Deixa eu passar dentro que ele imprime exatamente o que ele é. Ele é um array vazio. Ele é indefinido porque eu esqueci de passar aqui embaixo, né? Aí sim. Então, eu já tenho uma sequência completinha, todas as combinações possíveis, incluindo a palavra vazia, né, que eu disse que eu não precisava dela. Então eu posso dar um ponto sorte. Se eu ordenar em ordem alfabética, teremos, deixa eu dar um clear e executar. Então a gente vai ter que o primeiro elemento vai ser o array vazio, que seria o caso 000, né? Beleza? Então eu posso pegar e também dar um ponto shift. O shift daí não pode ser aqui, né? Então eu vou ter que pegar um output, vou ter que dar um sort nele. Só que se eu der um sort aqui, o que acontece? Deixa eu mostrar o output para ver se ele armazena. Porque no Python, se eu quiser dar um sort, por exemplo, num data frame e quero que mantenha ordenado, eu tenho que colocar in place igual a true, alguma coisa assim.
Ele ordena, ele mantém, né? Uhum. Ele ordena e mantém. Então eu posso dar um ponto shift, que daí ele vai eliminar o primeiro elemento, que é o array vazio, que eu não quero ele. Tá. Clear output. Beleza. Então agora eu já tenho em ordem alfabética, bem bonitinho. Agora no console.log eu só preciso dar um join com /n. Executo. Então, pera. Então limpa, executa. Agora eu já tenho ó, A, AB, beleza. Aí agora eu preciso simplesmente dar um pula-linha. Depois de cada uma deles eu preciso pular uma linha. Então eu posso chamar aqui um /n concatenado com output. O que ele pediu ali? Tá, esquece. Então, clear output, contra o alt-n, A, AB, ABC, AC, B, BC, C. Vamos ver o que está acontecendo. Eu acho que agora foi. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar lá no nosso debug e vamos testar, porque esse é um problema bem complicadinho, né, para a gente querer enviar já de primeira. Salva. Executa. Ctrl A, Ctrl C. Get, accepted output. Cola. Apaga. Lá em cima. Isso. Vamos comparar. Deu diferença na linha 10. Exatamente. Ele disse para mim uma coisa aqui. Distintas, ele usou essa palavra. Distintas. E eu não tenho saídas distintas, né? Como que eu faço para gerar números distintos? Como que eu faço para gerar números distintos? Eu posso... Deixa eu ver se existe alguma função pronta. JavaScript, né? JavaScript. Daí eu preciso array unique objects. Como que eu faço para obter distintos? Tá, eu posso usar isso dali, né? Mas eu queria uma função pronta. Será que existe uma função pronta? Acho que não existe, né, a função pronta. Então eu vou ter que elaborar a minha. Eu acho que eu vou usar um set. Então vamos ver. JavaScript eu preciso jogar para dentro do set. Como que eu faço para criar um set de... Na verdade, para criar um set, eu simplesmente preciso fazer new set, né? Então, se eu pegar aqui... deixa eu pensar... Let... Sequências, recebe new set... E eu jogo meu output dentro do set. Beleza, o que eu tenho agora? Então vamos dar um console.log, vamos comentar isso daqui. Vamos dar um console.log no output. No output não, desculpa. Sequências. Output já foi... Vamos ver lá em cima. Então eu tenho um set de ABC, tá bem certinho. E aqui, ó, distintos, né? Como que eu converto um set em um array? Converte set JavaScript to array. Vamos ver.
array.from. Então, array.from. Vamos ver. Array.from. E eu passo sequências. Então, vamos limpar o output. Agora eu consegui. Então, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Output recebe isso. E daí eu pego e crio um array.from. E eu jogo o new set output. Aí, quando eu faço isso, agora o meu output é, na verdade, um output sem os valores repetidos. Então, assim eu consigo fazer um unique. Implementei a minha própria forma, né? Entre aspas, implementei, né? Mas é uma forma de se criar, né? Eu gosto de usar esse set aqui, que ele tem bastante vantagem, né? Vamos lá. Seguindo, eu preciso fazer o que já estava feito, né? Então, aqui, output.sort.shift e console log. Então, para ficar mais claro, eu vou deixar assim, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa para ser feito. Acho que é isso, né? Vamos executar e testar. Vamos lá no debug. Copia. Lá em cima. Comparar. Agora sim. Agora sim. Ele tinha dito que não era para colocar elementos, era para ser distinto, né? Vamos testar? Esse aqui deu um pouco de trabalho, né? E esse aqui vale o nível 8 dele. Aquele outro que a gente tinha resolvido antes lá não valia o nível 9 que ele estava. Vamos ver em submissões. Tempo limite excedido. Então, pessoal, eu pensei várias formas aqui e não sei uma forma de resolver esse tempo limite excedido. Se alguém tiver alguma ideia de como resolver esse tempo limite excedido em JavaScript, deixa aí nos comentários, que daí eu gravo um vídeo com a solução. Então era isso. Eu acabei não conseguindo resolver esse problema. Mas a gente acabou passando por algumas formas de pensar, a gente teve várias... rolou umas ideias legais, né, de como resolver esse problema. A gente acabou resolvendo o problema, mas não no tempo que eles nos deram, né. Foi um pouco mais custoso do que eles queriam que fossem. Se vocês tiverem ideias, vocês deixam aí, tá? Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Fui!